ouvi, mas, logicamente, devo dar atenção ao nosso caro amigo Arraes. Sobre a questão de chapa branca, eu acho que tem que ser perguntado para os membros da sociedade civil que compõem o Conselho. São 10. E não para mim. Foram convidados? Eu acredito que nós temos membro, inclusive, da Associação Comercial, que está aqui presente. Nós temos a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, também fazem parte desse Conselho. Entre outros, que são 10. Com relação ao plano de mobilidade, Mogi das Cruzes, o senhor deve até ter participado de algumas audiências públicas que fizeram o nosso plano de transporte, trânsito e do nosso plano viário, que Mogi das Cruzes tem, que já foi efetivado, foi em 2008 e tornado lei em 2009. Se não estou enganado. É a base do plano de mobilidade. Porque, na verdade, ele vai ser apenas atualizado. Ele vai ser atualizado e, logicamente, com as novas tendências que se tem em atender ao que a comunidade assim deseja. Não adianta nós pegarmos exemplos de outros lugares e falarmos isso vai resolver Mogi. Nós temos que ver se a nossa sociedade quer isso. Já há uma questão, inclusive, que posicionei para o nosso professor Paulo, que ele estava mostrando que existem outros itens que fazem parte da pesquisa, altamente interessante, principalmente quando vai se aprimorar o estudo para ver o que realmente quer ter um bom transporte coletivo, o que se quer. Qual é o primeiro item? Qual é o principal? Teoricamente, logicamente, essa não é a primeira pesquisa. Existem várias pesquisas e isso a gente faz praticamente, no mínimo 4 vezes por ano. Nós vamos no Fórum Paulista de Secretários, e tem o Fórum Nacional, do qual também sou coordenador regional. E, logicamente, nos baseamos em pesquisas para discutir entre os secretários, porque isso não é um problema de Mogi das Cruzes, é um problema de todos. Tá? Isso é um problema, inclusive, nacional, que foi posicionado, que existem políticas, a política de transporte não combina com a política econômica. Tá? Se a gente parte disso a nível federal, quando chega embaixo, a coisa começa a complicar também. Mas, falando em termos de transporte, é exatamente para dizer que nós não temos ainda uma unanimidade com relação à faixa exclusiva de ônibus. Teoricamente, faixa exclusiva é o que vai dar regularidade para o ônibus, que seria um dos itens que é pontualidade. E também atenderia um outro item que seria o de diminuir o tempo de percurso. Porque é óbvio, né? É óbvio que se for para ficar parado no trânsito, qualquer um daqui vai preferir estar dentro do seu carro, porque vai estar ouvindo sua música, pode ter ar-condicionado, pode ter coisa que eu valho. Dentro do ônibus eu vou dizer uma coisa, não é unanimidade também que tenha ar-condicionado. Tá? Então, nós temos que verificar agora, nessa revisão, o que realmente se quer. Se nas audiências, o que vai se obter para ter, qual é a alternativa que vai se ter para chegar a determinado ponto. Okay? Nós estamos por receber, acredito que já informamos tudo que tínhamos que informar para a Caixa Econômica, para podermos ter uma empresa que vai nos auxiliar a elaborar as audiências públicas e transformar todo esse resultado das audiências públicas em políticas, em ações.
E isso graças pela Caixa Econômica que nós estamos fazendo isso, por causa de uma emenda que nós recebemos, inclusive, do pai do vereador, que é o deputado João Giato, que nós transformamos essa emenda para a elaboração do plano de mobilidade, que seria uma atualização do nosso plano anterior. Secretário, aproveitando o gancho da questão, tendo em vista que o plano de mobilidade ele tem um prazo para ser apresentado com relação a recursos federais, na Prefeitura de Mogi das Cruzes tem algum prazo lançado ou um horizonte firmado em relação ao plano pronto para não correr risco dos investimentos e aqueles que já estão projetados no contexto do Avança Mogi? Esses investimentos que constam do Avança Mogi já estão... Não seriam comprometidos? Não, porque já estão já com os contratos assinados. Esses não tem. Mas a nossa projeção é para maio. É exatamente dentro do prazo. Tá? Inclusive, pelo que eu estou verificando, não que nós vamos precisar desse prazo, a maioria dos municípios que não são, acho que só, permitam, não os municípios de 50 mil habitantes, mas os de 20 mil habitantes para frente tem que fazer o plano. E na nossa região, eu vou dizer para você que nós somos uns poucos que vão conseguir fazer esse plano. Muito bem. Eu estou falando isso porque eu faço parte do grupo de trabalho do Condemate, exatamente do grupo de trabalho de mobilidade, o qual eu sou coordenador do grupo, e tenho buscado informações, dados de pesquisa junto aos vários órgãos estaduais e federais para ajudar os municípios a elaborarem seus planos. Mas a maioria não tem ainda pessoal habilitado, nem tampouco recurso para contratar alguém que possa estar ajudando a elaborar esse plano. Muito bem, auditório.